Fala pessoal, dando continuidade ao assunto cultivo hidropônico de hortaliças, nós vamos estudar agora a parte 3 referente a este assunto, onde nós vamos abordar os tópicos, iniciar aí com sistemas circulantes, nessa parte 3, finalizaremos esses sistemas circulantes na parte 4. Nessa parte 3 especificamente nós vamos ver como sistema circulante a técnica do filme nutriente, o NFT, ou técnica do fluxo laminar de nutrientes. Vamos ver as vantagens desse sistema e também as suas desvantagens. Então vamos lá, sistemas circulantes. Então, técnica do filme nutriente, do termo em inglês, a sigla em inglês NFT, que significa, em inglês, é Nutrient Film Technique, ou técnica do fluxo laminar de nutrientes em português. Então nós vemos aqui na ilustração, uma exemplificação muito clara do que significa esse NFT. Então é colocado sempre um pequeno filme de água em contato com o sistema radicular das plantas. Lógico, isso aqui não é água pura, é solução nutritiva. Então há um reservatório, esse reservatório aqui ele é aerado, então tem uma bomba de ar que cuida da aeração dessa solução nutritiva. Esse sistema ele é acionado de tempos em tempos, de 10 em 10, 15 em 15 minutos, dependendo da condição edafoclimática do local de produção. E existe uma bomba aqui que faz com que essa água do reservatório ela seja impulsionada no sistema. E lá no final do ducto de produção, essa solução nutritiva ela é recolhida novamente para esse reservatório. Existem várias, isso aqui é uma ilustração bem característica do NFT. Existem várias formas de se utilizar essa técnica. Nós veremos na sequência várias imagens a respeito disso, inclusive materiais diversos que podem ser utilizados para a montagem desse sistema de produção hidropônica. Então, por exemplo, aqui nós temos calhas de uma empresa chamada Hydrogood. Ela é específica para a produção de hortaliças, principalmente hortaliças folhosas, são consideradas calhas comerciais. Aqui nós temos produção de alface em tubos de PVC, tubos inteiriços. Nessa outra ilustração aqui nós vemos aqui a produção em metade de um tubo de PVC para otimizar, para reduzir os custos. Na imagem anterior, a gente consegue ver, por exemplo, que não necessita de suporte, Você pode encaixar a planta de alface em cada orifício, ela consegue se sustentar ali, Você não precisa de suporte para manter essas plantas eretas, manter essas plantas em pé. Vejam já que nesse sistema é necessário se utilizar a placa de isopor como suporte para as plantas. Então aí você tem que analisar o custo-benefício, se compensa ou não compensa, porque você tem todo um desgaste, um custo, por exemplo, para cortar os tubos de PVC pela metade, e depois você ainda tem que utilizar placas de isopor, perfurar as placas para utilizar como suporte para as plantas. Então, mas é uma outra alternativa que tem para a produção do NFT. Temos aqui uma estrutura em formato horizontal de produção, similar àquela que nós vimos anteriormente, as que nós vimos anteriormente. Temos aqui estruturas de NFT em formato vertical. Então, são torres de produção de alface. Nós temos aqui, por exemplo, em espiral. Podemos cultivar alface, podemos cultivar outras plantas também nesse sistema. Então, tudo isso é sistema NFT, é um sistema circulante. Então, em algum local aqui tem um reservatório que vai estar recolhendo de volta a água que está circulando no sistema. Aqui é uma estrutura NFT em formato cruzado, Nós vemos aqui direitinho a estrutura, Já uma estrutura bem mais profissional. Aqui é uma estrutura em NFT em formato piramidal, Foi feito aqui um cavalete de madeira, Se utilizou canos de PVC. Aqui é para produção de salsinha, provavelmente. Aqui é o formato piramidal também, mas aí já com tubos de PVC, estrutura metálica, provavelmente em alumínio.
com calhas profissionais, né? Aqui também no detalhe, né? Em ambiente protegido, a gente vê até que esse ambiente protegido tem cortinas, né? Deve ser num local mais frio, onde é necessário em algum momento do ano a preservação do calor. Então, esse sistema NFT ele apresenta algumas vantagens que são importantes, né, para a produção hidropônica, como, por exemplo, baixo custo de implantação, facilidade de operação e esterilização entre as colheitas, principalmente se a área de produção ela for setorizada. Outra vantagem importante é a otimização do uso do espaço disponível. Então, nós vimos aí várias estruturas, por exemplo, de produção vertical. Então, a gente consegue produzir bem mais, né, bem mais plantas por área. Plantio e a colheita são simplificados. Muitas vezes você não precisa fazer a toalete das plantas, né, das folhas de cada uma das plantas. Você colhe esse material e não precisa nem passar por uma lavagem, você já coloca esse material já dentro da embalagem e da embalagem já dentro da caixa para comercialização. Uma outra vantagem importante é que o sistema apresenta potencial de automação. Então, formulação, o controle e ajuste das soluções nutritivas podem ser feitos automaticamente num ponto central. A distribuição e o retorno dos canais também são facilmente automatizados. Então, essas são as principais vantagens do sistema NFT. Obviamente que sempre que apresenta alguma vantagem, também apresenta desvantagens, né? Então, a primeira desvantagem do sistema NFT é a possibilidade de acúmulo de etileno nos canais de cultivo. Então, o etileno é um gás, é um hormônio produzido pela planta, que pode causar aí a morte das raízes e um envelhecimento precoce das plantas. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Principalmente com canais muito longos, né, de produção. Então as plantas alocadas ao final dos canais receberão a solução com pressão osmótica elevada, podendo apresentar murcha ou redução no desenvolvimento. Então a absorção muitas vezes de água e sais minerais da solução nutritiva ela não se dá na mesma velocidade. Então, a concentração de sais, né, no final do sistema NFT, às vezes pode estar com potencial hídrico mais baixo, a pressão osmótica elevada. Então, isso pode ser prejudicial para as plantas. Então, tem que tomar cuidado, né, com o tamanho do sistema, com o tamanho da linha de cultivo. Isso é muito importante. Então, necessidade de sustentação, o que limita seu uso para plantas de porte alto, né? Então, o sistema NFT, para que possa ser utilizado, por exemplo, para a produção hidropônica de hortaliças fruto, necessitaria também da adaptação de suportes. Então, é um investimento extra que tem que ser feito. Então, tem que se pensar direitinho se compensa ou não. Se não teria um outro sistema de hidroponia que fosse mais adequado, por exemplo, à produção de hortaliças fruto. Eu mostrei para vocês ali o exemplo da alface. Vejam que mesmo a alface, né, dependendo do tipo de material que eu vou utilizar, ele precisa de um suporte também. Tem também a questão, né, outra desvantagem, é o déficit de oxigênio em canais muito longos, que é promovido pelo aquecimento da solução nutritiva. Então tem que tomar cuidado com isso. Nós falamos, né, na parte anterior, na segunda parte, a respeito da temperatura, né, da faixa ideal de temperatura nos canais de produção da solução, da solução nutritiva, que varia aí de 18 a 30 graus Celsius. Então, se os canais de produção, né, que eu estiver utilizando forem canais muito longos, pode ocorrer um aquecimento, né, muito alto da solução nutritiva, o que acaba prejudicando, né, o desenvolvimento das plantas. Então, traz aí como solução usar canais com a superfície externa nas cores branca ou prateada, assim aumenta a reflexão da luz e reduz o aquecimento. O ideal é que a temperatura da solução nutritiva não exceda 30 graus Celsius. Então temos que ficar muito atentos com relação a isso. Então interessante seria o que?
limitar, né, o tamanho do canal, dependendo da condição climática, do local de produção, e utilizar, né, os canais ou na cor branca ou na cor prateada. Para finalizar, como desvantagem, nós temos aí a dificuldade para fazer reparos ou substituições de equipamentos no sistema durante o cultivo, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Por isso que às vezes a setorização da produção ela é interessante. Se acontecer algum tipo de problema, às vezes eu posso perder algumas plantas que estão naquele setor de produção, né, para poder fazer o reparo, o conserto, mas eu não perco toda a produção da minha área, né, da minha área de produção hidropônica. Tá? Aqui são algumas referências bibliográficas, né, que foram utilizadas para a produção desse material. E nós chegamos ao final aí da parte 3. Se vocês estiverem com disponibilidade de tempo, já clica na parte 4 e vamos avançar mais um pouquinho nessa importante parte aí, nesse importante assunto que se refere ao cultivo hidropônico de hortaliças. Nos vemos já.